noite na paz do Senhor a todos que estão aqui presentes. Vamos nos colocar de pé para a gente iniciar esse culto, e eu gostaria que você abrisse a palavra no Salmo de número 119, versículos 103, 104 e 105, para a gente ler nessa noite, noite da palavra. Salmo 119, versículo 103. Para quem nos acompanha e já está aí pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Deixa Deus falar com você essa noite. 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estamos aqui hoje para que o Senhor possa mais uma vez iluminar os nossos caminhos através da palavra. E você que já chegou aqui essa noite, que já se faz presente, levanta as suas mãos aos céus e comece a falar com o Senhor através da oração. Bendito Deus, neste momento estamos aqui, Senhor, de mãos levantadas, hoje noite da palavra, onde vamos aprender mais um pouco do Senhor, mais um capítulo do livro de Mateus, onde conta a sua história, onde conta milagres, Senhor, onde o Senhor vem como luz, como lâmpada para os nossos pés, onde a tua palavra direciona o seu povo, onde o teu olhar opera milagre, onde, Senhor, o teu toque faz acontecer abundantemente. Senhor, que o Senhor venha através da sua palavra edificar as nossas vidas essa noite, preencher a nossa alma, que possamos sair daqui alimentados mais uma vez pela tua palavra, e que essa palavra possa penetrar aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, alegres, Senhor, que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço essa noite, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre este lugar, toma este lugar, Jesus. Nós queremos te adorar, Espírito Santo. Levanta sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, toma o teu lugar essa noite, Pai. Se você conhece, canta comigo. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida, tens minha vida como altar. O trono de louvor, o trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda meu coração, pede para Deus. Guarda o meu coração no teu jardim, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Cante. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentando acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, tens minha vida como altar. O trono de louvor, diga para Deus. O trono de louvor, entrego a ti, Senhor meu Deus. Põe a mão no coração, igreja do Senhor. Segura a mão no peito assim, canta para ele, vai, ó.
Guarda o meu coração no teu jardim particular, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Pede para Deus agora pela fé, em nome de Jesus, e pede, cante. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentando acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, canta bem alto, igreja. Dá-me tuas asas nos lugares altos, aonde tu estás assentando acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Canta só mais uma vez, eu quero ouvir a voz da igreja cantando, vai bem alto. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, nos lugares altos, aonde tu estás assentado, estás assentado. Quão grande tu és, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quantos podem dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus aí? De pé como você está, pegue seu envelope para a gente ganhar tempo, uma vez que já houve um atraso para começar. Já vamos passar para a ministração da palavra. Todos vocês são bem-vindos. Tem alguém que é pela primeira vez? Tem alguém pela primeiríssima vez? Parece que é a segunda vez já que essa moça vem. É, né? Que coisa boa ter vocês aqui, viu? E já pega esse envelope e ofereça ao Senhor o seu sacrifício, sua oferta. Você que não tem, não fique acanhado, pega o envelope do mesmo jeito. O importante é que não é alguém ver o que você está fazendo, e sim o Senhor ver em secreto te recompensar, né? Não vou nem falar sobre, me deter no assunto, você já sabe da importância do dízimo e da oferta. Então levante esse envelope para o céu, você que pode, você que não pode também. Quero que todos venham à frente. Eu pedi um dos irmãos para abrir o gasofilácio. E você que não tem nada, não se sinta acanhado. Você vai estar fazendo uma caligrafia, um exercício de vir até o altar, até o gasofilácio. E isso é profético. Você está dizendo para Deus: eu não tenho hoje, mas eu terei em abundância para semear na sua obra. Amém? Levanta o envelope para o céu. Deus, eu quero te apresentar os dizimistas e ofertantes da sua casa, essa noite de palavra tão especial, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que continue, Pai, levantando dizimistas e ofertantes, que ajudam o Senhor com que os nossos cultos cheguem mais longe, às vezes através da internet, de equipamentos, as portas do templo abertas, as contas pagas. Eu te louvo por cada dizimista e ofertante que ama a sua obra e que faz o ID, às vezes sem pegar no microfone, mas faz o ID, Senhor, mantendo a pilha do microfone ligada através das suas contribuições. Deus, eu te louvo por todos os dizimistas e peço ao Senhor que abençoe aquele que ainda não é, para que tenha fé para ser, ó Pai, e alcance os lugares altos que o Senhor tem para nos dar, pela fé, em nome de Jesus. Pode trazer até o gasofilácio, em nome de Jesus. Vem cantando, pedindo para Deus, cantando assim, vai. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentando
acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quantos podem dizer amém? Aparecida, faça essa oração pela ministrante da noite. Venha até aqui ao altar. Isso, já pode se aproximar, em nome de Jesus. Aparecida, vem fazer a oração pela ministrante aqui da noite, em nome de Jesus, para que Deus possa usá-la nesse capítulo maravilhoso. Quem já conhece essa pregadora internacional aí, dá um glória a Deus, irmão. Eita, foi difícil trazer aqui, viu? Eita, glória a Deus, viu? Enquanto a irmã faz essa oração, você leva o seu pensamento a Deus e peça para Deus continuar usando a serva do Senhor, irmã Jane. Amém? Senhor Jesus, Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor Jesus. Está a tua filha, Senhor Jesus, a tua serva, Senhor. Usa ela, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Fala na boca dela, Senhor, as palavras, Senhor, quanto unção, Espírito Santo de Deus. Venha sobre ela, Senhor Jesus. Traga sabedoria, não seja dela, mas seja do Senhor, Senhor. Abre as portas, Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor, das pessoas que aqui estão, para ouvir a tua santa palavra, Senhor, nessa noite. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa noite, por essa presença do Senhor. Na tua casa nós estamos, Senhor, à disposição do Senhor. Dá entendimento, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que nós possamos ouvir e obedecer a tua palavra, Senhor. É por isso que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Quando o pastor me falou que eu ia estar com estudo, eu quase dizia assim, não, deixa para a próxima. Pensei. Enfim, eu gosto muito de escrever, né? Só que parece que os pensamentos não estavam. Então, eu consegui entender algo que o Senhor, primeiramente, falar comigo, para depois Ele passar para vocês. E essa noite de terça-feira de estudo, eu não sei para vocês, mas para mim, eu tenho aprendido muito. E Deus tem edificado muito o meu ser. Terça-feira passada, a pastora que estava pregando, né, dando o estudo, e quando ela falou lá a passagem da multiplicação dos pães e os peixinhos, eu estava ali pensando em algo que eu e meu esposo, nós estamos fazendo uma transição, né? E aí eu disse assim, mas Senhor, vai ficar sem nada. Aí foi quando a pastora pegou e falou, estende a sua mão e por fé acredite que esses 5 peixinhos e esses 2 pães vão multiplicar em abundância. Aí eu recebi uma resposta de Deus naquele momento, na questão de confiar, né? Muitas vezes a gente tem muito medo de dar os passos, algo diferente na sua vida. A gente tem medo de enfrentar o desconhecido. E assim eu estava. E eu digo que Deus, Ele tem me dado respostas nessa questão dessa nova transição que nós estamos passando, grandiosamente. Eu nunca tinha ouvido sobre a questão do sapo, quando o pastor falou sexta-feira passada. E interessante que quando a missionária veio trazer o versículo, sexta-feira passada, eu só gravei a última, eu não me lembro do livro, não me lembro do versículo, mas eu me lembro do que falava no último. Paz e segurança. Foi aí que eu tive certeza de o que o Senhor estava me dando era dele, não era algo meu, não foi, como se diz, por acaso, foi algo de Deus. E eu, antes de vir sexta-feira para cá, eu tinha falado com o Senhor, para Ele falar comigo, me dar uma resposta clara. Foi quando o pastor falou dessa, vamos dizer, desse provérbio, né, do sapo, né? Que o sapo, se você pega ele do rio e joga na água quente, ele dá um pulo e vai embora, né? Mas se você vai devagar e perguntou, e ele falou coisas assim que eu creio que foi de Deus, a resposta que eu estava pedindo para ele, que a gente está em certas situações, mas está bom, né? Estamos passando por dificuldade, mas está bom.
E quando chegam as oportunidades, a gente tem medo de enfrentar, porque aquilo ali a gente já está acostumado de ter em nossas vidas. Então, quando o pastor me passou para mim que eu ia estar falando sobre o capítulo 15, e eu fiquei lendo e lendo para entender, né, o que o Senhor, Ele primeiramente falar comigo, para depois passar para vocês. E eu até salvei algo aqui, eu não estou achando de jeito nenhum. Mas, enfim, se não for, vamos lá. Lá no livro de Mateus, no capítulo 15, aonde inicia, que é dividido ele em 3 temas. A tradição dos anciões, a mulher cananeia, e mais interessante, a segunda multiplicação dos pães e peixes, né? E o Senhor tem falado para mim como é interessante essa divisão da tradição, da mulher cananeia e da multiplicação. O Senhor tem colocado no meu coração da seguinte forma: obediência, honra, fé e crer. Que quando você coloca a obediência, a honra e a fé, realmente acontece a multiplicação no que você tem pedido para Deus. Muitas vezes a gente é muito ansioso, a gente quer que aconteça tudo na velocidade da luz, no nosso querer. Mas Deus, Ele tem projetos, Ele tem sonhos, não só para mim, mas para cada um de nós que aqui nos encontramos. E vamos iniciar aqui no primeiro versículo. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas, fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Olha como ele fala. Porque os discípulos de Jesus, né, tá transgredindo as tradições dos anciões, dos homens. E eu, estudando um pouquinho em relação a esse versículo, fala o seguinte, que essa questão aqui que eles estão questionando a Jesus e os discípulos, não está nem relacionado, alguns historiadores falam que não está nem relacionada aos mandamentos de Moisés, a lei, entendeu? Está relacionada a outra tradição, não sei se eu vou conseguir falar o nome correto, Misná, a essa tradição que tinha. Então, qual era a tradição que eles estavam ali questionando a Jesus e os discípulos? Pois não lavam as mãos quando come pão. Não lavam as mãos quando come pão. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus é fenomenal. Nas respostas deles, na resposta dele, entendeu? Na educação que ele tinha. É algo assim extraordinário quando você para estudar Jesus, quando você passa a conhecer Jesus e você vê que em nenhum momento ele dá uma resposta de agressão. E ele dá uma resposta com uma pergunta. E aí, continuando, porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e que maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Então o Senhor, Ele coloca essa situação para os anciões, para os escribas, para os fariseus, para honrar o pai e a mãe. É porque eu perdi aqui meu estudo, gente, eu não estou conseguindo encontrar de jeito nenhum, então vamos lá. Então, alguns historiadores falam o seguinte, que muitas vezes aquele povo ali naquela situação estava desonrando o pai e a mãe pela seguinte forma: eles diziam que não podiam ajudar financeiramente e mentiam que estava estava entregando tudo ao templo. E era mentira, entendeu? Não estava dando honra ao pai e à mãe, entendeu? Não estava dando, como se diz, falavam dessa tradição, mas o que tinha no coração era cobiça, era ganância, entendeu? E hoje, trazendo para o mundo de hoje, na qual nós estamos vivenciando, a gente vê
que não tem mais também a honra mesmo de respeitar. Não tem aquela honra de muitos filhos que ainda estão aí, o respeito, entendeu? Em primeiro, obedecer o pai, obedecer a mãe, dar essa honra para os pais. E continuando, mas vós dizeis, qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a pai e nem a sua mãe. Isso aqui esse versículo, o Senhor está pedindo o quê? Para eles e para nós nos dias de hoje. Obediência. O Senhor está pedindo para nós obediência. Tempo para Deus. Tempo para realmente dar sua oferta para o Senhor, do seu tempo, das suas palavras. Porque muitas vezes o que sai de nossa boca não é o que está no nosso coração. A preocupação de Deus não é o que entra para nós, é o que sai de nós. O que nós estamos oferecendo a Deus? Qual o nosso tempo, qual a nossa honra, qual a nossa obediência? Hoje nós estamos vivendo um movimento onde muitas pessoas querem Deus como anador. Ah, meu filho está doente, meu esposo está aprontando, eu estou desempregado, eu estou passando pela luta da depressão, eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui, eu vou na igreja. Financeiramente, uma das coisas que mais traz pessoas para dentro da igreja é a saúde, é o dinheiro, né? Alguns casos amorosos, que traz as pessoas para a igreja. Ah, eu vou, vai uma semana, um mês, entendeu? E depois, quando tudo parece que está consertado, está andando, amenizou aquela confusão, aquela dificuldade, o anador resolveu. Aí só vai pensar em Deus novamente quando o negócio aperta de novo. Isso, irmãos, não é somente para quem não ainda conhece a palavra de Deus, mas também para alguns crentes. Ah, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou participar mais dos cultos, eu vou participar mais das coisas de Deus, porque eu preciso que aconteça isso, eu preciso que o Senhor modifique isso, transforme isso. Quando ameniza, a oração já é a simples. Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Então aí, proteja, ok? Já não tem mais aquela intimidade, aquele tempo com o Senhor. Já não tem mais aquela oração fervorosa. Já não lê mais a Bíblia como orava, né? Eu tenho uma amiga lá da minha terra que ela dizia assim, o crente tem que estar todo tempo debaixo da lapada, porque quando ele sai um pouquinho, ele melhora. Ele esquece. Mas não é para ser assim. O momento e o tempo da qual nós estamos vivendo hoje é de nós estarmos todo o tempo buscando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, conhecendo mais o Senhor, porque o que a palavra nos traz? Que até nos tempos onde vai ficar mais difícil do que se encontra hoje, os meus filhos vão perecer por falta de quê? Por falta de alimento? Por falta de uma moradia? Não, por falta de conhecimento. Eu digo que o Senhor, Ele trabalha no simples. O Senhor, Ele não trabalha como a gente quer, no extraordinário. Ô, Senhor, eu estou precisando de dinheiro, que toque ali no irmão que tem, e que ele venha chegar e me dê esse dinheiro. Às vezes o Senhor quer que você abra sua boca. Às vezes o Senhor quer que o Senhor peça para Ele. Né? Às vezes o irmão não sabe nem o que você está passando. Ah, eu estou passando fome dentro da igreja, mas ninguém está sabendo. Então, abrir a boca não faz mal a ninguém. E continuando, que o Senhor, Ele faz, e o Senhor fala, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Hoje,
o que eu tenho observado, que está um movimento interessantíssimo. É uma corrida em frente à prosperidade, de quem vai ficar rico primeiro. E eu acho interessante, que eu tenho algo comigo que eu digo, que até para você falar o bem ou mal, você tem que conhecer. O início desse movimento, eu era cristão, eu desde pequeno, mas hoje eu abri a minha mente, que para mim servir, para mim ser abençoado, para o Senhor agir na minha vida, eu não preciso estar congregado. Eu só preciso fazer a minha devocional, ler o meu livro diário, ler a palavra do Senhor. Isso eu já estou fazendo e honrando a Deus. Mas eu posso beber, eu posso ir para uma festa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque hoje o movimento que estão vivendo é o tal da libertinagem. Eu sempre digo, não confunda liberdade com libertinagem. Aí tem um versículo da Bíblia que eles pegam. Mas tudo eu posso. Eles não leem o resto. Mas nem tudo é lícito. Então, hoje é muito fácil alguém se denominar crente. O difícil é se dominar cristão. Porque quem é cristão, ele lê a palavra, ele entende e ele compreende qual a liberdade o Senhor está falando. O Senhor não está falando de uma liberdade superficial, que você pode estar com os 2 pés no mundo e um pé um dia no domingo. Não. O Senhor está falando da sua liberdade espiritual, de você não se apegar a essa terra, porque essa terra aqui não é para nós. Esse mundo aqui não é para nós, porque o Senhor já preparou uma nova morada. Então, lendo este versículo, entendendo, o Senhor está pedindo somente o que é obediência e honra. Ele não está pedindo um sacrifício de tolo. Ele não está pedindo que, para a pastora Eloine ser abençoada, ela tem que passar uma semana sem beber água, sem comer nada. Ele está pedindo o coração dela voltado para Ele todos os dias. Ele não está pedindo que você pegue, venda tudo e leve lá no altar e deixe lá. Ele não é esse sacrifício que o Senhor está pedindo. É simples o que o Senhor nos pede todos os dias. É simples. É obedecer. É ter o temor. É honrar. É amar Ele sobre todas as coisas. Hoje, eu fico assim observando que as pessoas não gostam de pessoas. Hoje está uma dificuldade das pessoas viver em grupo. Por isso que está essa doidice que se encontra. Por isso que o índice de depressão aumenta a cada dia mais. Nós, seres humanos, não foi feito para estar só. Nós, seres humanos, foi feito para estar em grupo. Foi para ter calor humano. É para estar ouvindo o irmão, os problemas deles também. Essa semana, segunda-feira, uma colega minha, assim que eu cheguei, a gente trabalhou junto, ela foi, Jane, eu estou indo ali no seu serviço. Eu digo, pode ir, amada. Entendeu? E sendo que eu já tinha ido na casa da outra almoçar, porque ela disse que queria conversar comigo. Eu já estava voltando de lá para me falar com essa outra. E eu vi ela muito, muito triste. E eu sou bem direta. Eu falo onde dói. Ela começou a rir. Só tu mesmo. Eu digo, não, pode falar onde está doendo, que eu estou sentindo que está doendo. E aí ela foi me falar a situação. Ela disse, Jane, eu conto para as pessoas já acham que eu sou vítima. Eu digo, deixa eu te falar uma coisa, eu te conheço. A personalidade sua é parecida com a minha. E eu tenho certeza que você não está se colocando como vítima. Quer chorar, amiga? Chora. Quer gritar? Grita. Há momentos que nós temos que fazer isso. Ah, eu sou forte. Eu não preciso demonstrar a minha fraqueza. Pelo amor de Deus, gente, se você não demonstra de um jeito, demonstra de outro. Eu disse, amiga, aquieta teu coração. Convidei para ela vir ao culto. Não deu para ela vir. Eu acalmo a sua alma. E os demais, tu manda eles lá para Cochichina. Entendeu? Tem situações que a gente tem que mandar algumas pessoas para Cochichina. E tem outras situações que a gente tem que calar. E outras a gente tem que falar. Mas você não pode ser meio termo.
Você não pode ser agressivo demais. Você não pode ser besta demais. Você tem que ter, o Senhor, Ele é o quê? Equilíbrio. Ah, eu sou crente. Fulano de tal pode me falar o que ele quiser. Ou, aqui mesmo o Senhor está nos ensinando. O Senhor não foi agressivo. O Senhor não quis dar na cara lá dos anciões, apesar que eles mereciam. Não quis fazer isso. O Senhor deu uma resposta à altura e calou a boca deles. Uma palavra resolve tudo. E, às vezes, o calar resolve muito mais. Então, continuando, quando o Senhor nos fala, e é interessante aqui no versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos, e disseram-lhes: sabeis que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Eu digo que a igreja, ela passou por várias fases. A igreja passou pela fase da religião, aonde muitas vezes teve muita doutrina que confundiu que era Deus, entendeu? Confundiu mesmo, de bagunçar a cabeça de muitas pessoas, de achar que tudo era errado. As vestes, realmente, tem umas vestes que a gente tem que tomar cuidado de investir, né? Mas tinha coisa que era absurdamente errado. Um esmalte na unha era absurdamente errado. Um brinco era absurdamente errado, entendeu? Tinha mulheres que eu ouvi, já depois de grande, testemunhos, de que passou por situações no casamento porque era absurdo a mulher sair daquela situação. Não estou falando aqui até me esqueci o nome da palavra, é a boca de uma colega minha. O poder da mulher, esqueci agora, fugiu. Não, porque eu até sou revoltada com esse tempo onde as mulheres saíram para a rua lá, disse que para atrás de seus direitos, porque a gente arrumou, foi serviço para nós. Enfim. Então, era absurdo isso. Eu tenho uma colega que hoje, graças a Deus, ela está vivendo um momento muito bom na vida dela. Eu não sou de dizer para ninguém se separar, não sou. Mas, nessa época, eu era líder dela, numa célula, e ela chegou desesperada em casa e falou para mim assim: meu marido, e ele que já tinha batido nela, hoje ela não pode ter filho, ela tem que usar aparelho para segurar o maxilar, porque se ela tirar o aparelho, o maxilar dela vive caindo por agressões. E aí, quando ela chegou lá em casa, sabe, transtornada, ela e a filha dela, nessa época a filha dela era menor, Jane, meu marido tentou matar eu e minha filha. Só não nos matou porque eu me tranquei dentro do quarto. Eu digo que tu vai esperar morrer, mulher? Já deu o que tinha para dar. Aí perdão pela palavra, é ser idiota continuar no relacionamento desse. Entendeu? No seu caso, eu acredito que até o Senhor, se Ele te deu esse livramento, acorda para a vida que você vai morrer. E ela olhou assim para mim e disse, eu pensei até que ela não ia tomar a decisão, né? Mas ela conseguiu sair desse cativeiro, sair dessa prisão, porque na cabeça dela foi implantada que uma pessoa cristã, ela não pode se separar. Ela pode apanhar, ela tem que orar. Gente, eu não estou falando aqui para ninguém se separar, por favor, tá? Não vão fazer como uma mulher largou a aliança e foi embora, não. Pelo amor de santo, não é isso. Situações e situações. Porque também tive casos de amigas minhas, de uma amiga minha, ser casada, ter um bom casamento, o esposo ser um bom marido, entendeu? Mas, e olha que eu era nova nesse tempo. Hoje não, né? Nós estamos aí, chegando aí numa fase. Estava com pouco tempo de casada, e aí ela chegou lá na minha casa, assim era a minha casa, tá? Toda hora entrava alguém. Aí ela chegou lá na minha casa, e ela era minha líder, olha só, do vocal. E aí ela chegou na minha casa e falou assim, Jane, eu estou desesperada. Eu digo, ai, meu pai, o que foi que aconteceu, mulher? Conte-me. Eu vou me separar. E eu parei, pensei, e eu digo, como assim? Olha só como a mente vai. É por isso que eu estou dando esse outro exemplo, nós vamos já voltar para cá, devido a esse primeiro que eu falei, que situações e situações.
Ela pegou e falou para mim assim: porque eu quero que meu marido seja igual a esses atores de televisão. Romântico, sabe? Esses homens aí que enfrentam o mundo pela mulher na televisão. Aí eu parei, pensei, me deu vontade de dar aquela minha gargalhada, né, que só eu tenho. Aí eu parei, pensei, disse: é fácil, amada. Trabalha, paga o dinheiro do seu marido, escreve uma história e fala para ele que você quer ele desse jeito, e você está pagando para ele ser desse jeito. Porque os homens da televisão fazem isso porque está sendo bem pago. Você vai ter o príncipe que você quer. Não é fácil de resolver? Aí ela olhou para mim: gente, não é a resposta que eu estava procurando. Gente, não existe príncipe, como também não existe princesa. Existe homem e mulher, pessoas que tiveram a decisão juntas de formar uma família, cada um com seu defeito, com suas qualidades, se juntaram numa casa, ou se resolvem pegar fogo. Aí você decide. Decisão de casamento não é uma coisa fácil, eu falo sempre para os jovens. Casamento não é fácil. Casamento não é mar de rosa. Mas casamento não é só dificuldade, gente. Como é bom ter uma pessoa do seu lado, um companheiro, que você conta, que você tem certeza que vai estar ali, vai te ajudar. Eu louvo meu marido, porque eu sou toda doida. Eu não sei administrar, eu gasto meu dinheiro todo. Eu não sei como é que eu sobrevivi aqui 1 ano sem ele. E eu gastava. E eu olhava para Deus e dizia assim: Senhor, o Senhor sabe muito bem como eu sou. Então, vamos prover aí, que não tem nada. Eu louvo o Senhor que mandou ele. Entendeu? Eu não sou administradora, e minhas irmãs são. Minhas irmãs administradoras, eu admiro elas. A maioria das minhas amigas são administradoras. E eu sou doida. Eu gasto mesmo. Se tiver o dinheiro até o último centavo, meu marido sabe. Te amo, amor. Então, voltando para cá, o obedecer, o conhecer e o honrar a Deus é muito importante. Os fariseus, eles tinham uma linhagem, eles iam em frente. E eles não estavam nem aí. Então, Jesus, quando ele veio, ele não veio para exterminar o Velho Testamento. Ele não veio para dizer que o Velho Testamento não tinha mais nenhuma importância. Porque as pessoas, eu acredito que do Testamento até o Novo, as pessoas se perderam. Colocaram a sua própria vontade, as suas próprias decisões. E como as pessoas não tinham acesso ao conhecer de Jesus, a Deus, se perdiam as palavras e aceitavam o que eles falavam. A gente vê aí na história de Lutero, aquele tempo lá, onde as pessoas não tinham este livro, que hoje nós somos privilegiados de ter. Vendia um pedaço de céu, entendeu? Se o seu pecado era enorme, você podia colocar ali pegava, comprava as cartas da mão lá, que a gente não vai citar, entendeu? Então, conhecimento é importante. Tem um filme que eu gosto demais, mas eu vejo ele pelos olhos espirituais, que é o filme de Eli, aonde aquele homem ali dá uma descrição que ele está andando com a Bíblia, e tem o outro lá que quer tomar essa Bíblia por divina força, e é interessante como ele fala no filme: eu sei o poder deste livro, eu sei que com esse livro eu vou trazer esperança, eu vou trazer algo diferente na vida das pessoas. E ele não, o livro que ele queria, ali coloca como a Bíblia, que era ter um domínio sobre a vida da pessoa. Entendeu? Quantas vezes, quantas pessoas se perderam? Ah, mas foi o pastor que falou. E às vezes, ele não tinha um certo conhecimento. A gente volta ali no passado e vê. Quantas pessoas hoje têm medo de ler Apocalipse? Porque imagina que Apocalipse... Gente, se a gente botar na nossa cabeça que é o livro que a gente tem que ler todo dia, porque é o tempo que nós estamos vivendo, mas isso foi coisa lá da infância, entendeu? Foi a primeira vez que o pastor, a pessoa que pregou, na verdade, não tinha um certo conhecimento. Então, tem pessoas que têm medo disso.
Mas lê Daniel, né, irmã? E o livro de Daniel também, vamos se dizer que também é a revelação. Então, são coisas que a gente tem que entender, compreender. Então, esteja preocupado com isso. Preocupado com isso. Gente, a gente tem que estar preocupado com o nosso testemunho, é com a nossa vida, é com o nosso modo de viver, o que nós estamos fazendo, a gente está dando um testemunho para Deus. Tem a menina que eu trabalho com ela, a Julie, ela tem 19 anos. E quando ela entrou lá na loja, ela tomava remédio de ansiedade, remédio para isso, remédio para aquilo. E ela dizia assim, Jane, tu não tem problema, minha filha, eu tenho mais problema do que as contas. Tu medir, eu acho que ultrapassa. Hoje, eu fico feliz. Essa menina se converteu. Domingo passado, ela se batizou. E eu fico feliz quando ela chegou para mim e disse assim, Jane, eu não tomo mais nenhum remédio. Hoje eu entendi. Então, é isso. O seu jeito é necessário para libertar pessoas. Quando eu cheguei nessa empresa, relatos, que graças a Deus nunca aconteceu comigo, de meu patrão nem de ouvir um louvor. Hoje eu boto da hora que eu chego até na hora que eu for me embora. E hoje ele aceita. Entendeu? E eu não estou nem para coca. Quantas vezes a pessoa chegou para mim, fulano de tal não gosta de crente, fulano de tal não gosta de hino. E eu colocava. E ele não me dizia, graças a Deus, nada. Passou por uma situação, fomos orar. E eu até me lembrei dos relatos das pessoas. Aí estava eu, a esposa dele, são meus patrões. E aí eu me lembrei quando eu disse assim, só tem uma solução, vamos orar. Eu pensei que ele ia levantar e sair, né? Aí eu ia para ele e disse assim, não é, meu compadre? Oração nunca faz mal a ninguém, né? Aí ele, oramos. Imagine se eu fosse normal. Como é que seria? Então, são coisas que o nosso jeito faz diferença. Às vezes, a gente acha que nós estamos falando de Cristo e aquelas palavras não estão entrando dentro do coração das pessoas, que a gente vê que não tem mudança. Quantas vezes eu pensei isso? E quantas vezes, antes de eu me converter, eu ouvia, mas quando eu me converti, foi através de um panfleto, de oração também, tive líderes que orou por mim, pela minha vida. Mas houve um panfleto que o Senhor dizia assim, você é importante para mim. Isso marcou a minha vida. Eu digo, nossa, esse Deus me ama desse jeito, da forma que eu sou, e Ele vai me transformar. Eu não acredito que esse Deus me ama dessa forma. Mas Deus ama a gente dessa forma. Então, se preocupar. Eu não estou dizendo para ninguém bagunçar as tradições aqui. Mas, às vezes, a gente está esquecendo de ter uma intimidade com Deus. Às vezes, a gente está esquecendo de ver Deus como nosso amigo. Entendeu? Uma vez eu ouvi dizer que a gente coloca Deus no patamar, se você coloca Deus tão assim, você não vai conseguir alcançar. Mas a gente tem que colocar o Senhor como nosso amigo, é por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Não sou eu, não são minhas palavras que vai mudar a sua mente, o seu coração, entendeu? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que trata. Quantas vezes pessoas que se converteram, e eu via irmão dizer assim, irmãs falar assim, as vestes, eu digo, quem muda é o Senhor. Para com tuas tradições. O Senhor que vai tratar. Ora, coloca seu joelho no chão e o Senhor vai tratar. Quantas vezes eu vi pessoas falar assim, o pastor está fazendo tudo errado. Gente, ora. Eu tenho um pavor de falar mal do pastor, viu, gente? Porque eu sei o preço que é. E eu pago o que é. Ora. Quantas vezes eu não orei pelo meu pastor da minha outra congregação, que eu via, e é que eu falo demais, que eu via ele em certas situações, passando, eu ia orar. E era muito interessante, que ele ia pedir desculpa. Ele se consertava. Então, gente, não adianta você querer mudar alguém por força. Eu tenho um testemunho vivo do meu esposo, ele não gosta, mas eu digo que o passado é testemunho. Quantas vezes eu orei por este homem?
E outras vezes eu queria dar nele. Então, tudo é o tempo. Tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo de Deus. Vou ter um dia de falar do testemunho desse meu casamento, que Deus está me cobrando. Mas, enfim, voltando para cá. Lá no versículo 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso é verdade. Quantas vezes as pessoas estão com o coração carregado de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio, entendeu? Se eu for contar quantas vezes as pessoas falaram diretamente na minha frente palavras e eu Coca-Cola para eles. E agora mesmo, nesse trabalho que eu me encontrava, uma pessoa chegou para mim e falou algo que eu até ri. A gente tem que rir de certas situações. Que disse: eu fui no pajé fazer coisa para ti. Eu digo: nossa, eu até brinquei. Eu digo: nossa, amiga, eu vou te dizer uma coisa, se eu andasse por esse caminho, eu queria era ser rica. Eu ia pedir logo para mim ficar, era rica. Oxe. E ela parou, entendeu? Aí, quando a gente estava em outra situação, ela falou algo assim, disse: eu acho que Deus está triste comigo. Eu digo: muda a tua situação, companheira. Muda os teus caminhos. E eu não estou nem coca, não, amiga. Entendeu? Eu acho que o Senhor, Ele botou alguma coisa na minha mente, que as pessoas me falam as coisas e tem hora que eu esqueço mesmo. Sou sem vergonha. Tenho esse pensamento. Graças a Deus. Então, aqui, nesse versículo, do 1 até o 20, o Senhor, Ele fala para nos guardar no nosso coração obediência, honra e simplicidade. Essas são as 3 palavras-chave para vocês. Eu digo: Senhor, não quero ficar rica, não. Eu quero viver bem, comer bem. Eu gosto de comer. Entendeu? Eu quero viver bem e comer bem. Então, é isso. E agora nós vamos partir aqui para essa passagem, que eu acho esta passagem linda. Eu acho essa passagem, assim, numa profundidade de humildade. Entendeu? Porque hoje as pessoas andam tão sensíveis ao leite, que até você passar o vento, as pessoas já estão, entendeu? Transformação de coração. Essa passagem diz que é transformação de coração. Por quê? Deus é perfeito. A transação de coração é o que você traz para a sua vida, o que é que vai ser transformação na sua vida. E eu digo que para esta mulher, a palavra que Jesus lançou para ela, ela podia muito bem virar as costas dela e ir embora. Mas ela tinha o quê? Um propósito. Ela tinha uma convicção. Ela tinha uma certeza. E ela tinha uma pessoa que dependia também dela. Vamos ler? É a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia sairá daquelas cercanias, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a gente abre nossa boca e a gente não tem ciência do que a gente está falando? Tem misericórdia de mim. E Deus tem, em muitas situações. Mas na hora que a situação passa, ô Senhor, por que isso agora? Então, Jesus sempre tem misericórdia de nós. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, não respondeu com palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despeça, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, dizendo:
Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dar-lhe aos cachorrinhos. Quem já teve essa sensação de ter sido humilhado? Né? Quem já teve essa sensação de chegar alguém e essa pessoa lhe humilhar? E você, nunca mais eu falo com essa criatura. E fica guardando no coração. Só que tem palavras que em certas situações é para o seu crescimento emocional. É para o seu crescimento espiritual. É para o seu crescimento até profissional. Quantas vezes aqui alguém já ouviu a palavra do não? Eu não vou mais fazer. Você não tem capacidade para isso. Sabe por que você insiste nisso? Eu ouvi horrores. E eu Coca-Cola. Entendeu? Quantas vezes a gente ouviu isso? Se essa mulher tivesse pegado esta palavra aqui, olha só, aos cachorrinhos, hoje no mundo que a gente está vivendo, pós-pandemia, todo mundo sensível, todo mundo não, sabe? Você não pode falar nada, que é um chororô. Vou botar até um de católico agora, Ave Maria Cruz Credo, é um chororô. Gente, tem palavras que é para a sua edificação. Tem palavras que é para a sua transformação. Tem palavras que é para você mudar as suas histórias. Mas assim, palavra de construção e destruição, né? Tem essas. Mas essa mulher, ela ouviu isso. Mas ela disse ao Senhor. E ela disse: sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Vou falar uma coisa para vocês. Quantas vezes eu já peguei bênção dos outros? Está aqui a pessoa profetizando e a outra não quer receber e eu estou aqui, eu recebo, Senhor. É para mim. E não é para mim, mas é para mim, Senhor. Quantas vezes? Eu vou dizer algo para vocês. A minha dificuldade na fala era tão grande quando eu era mais nova, que eu tinha até dificuldade de falar. Porque isso é dicção que veio do meu pai, que é da minha mãe. Minha mãe era gaga, entendeu? Meu pai tem uma dicção em falar. E minha fala era tão ruim, que eu tinha que pensar 10 vezes em falar qualquer coisa. Mas o que eu fiz? Eu fui ler, eu fui melhorar. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com balão, não sabia nem amarrar. E eu fui me aperfeiçoar. Quando eu fui fazer a minha faculdade de pedagogia, meu pai disse bem assim, meu pai disse assim: tu vai fazer isso? Isso. Eu digo: eita, é isso que eu vou fazer. Quantas vezes os meus cursos eu que procurei ir atrás? Porque meu pai diz assim: não tenho dinheiro e não sei para quê. Tu não já sabe ler e escrever? Tu já sabe fazer uma cartinha para o namorado? Então tá bom. Eu Coca-Cola. Não me conformei com isso. Não me conformei com essas palavras. Não me conformei com aquela situação. Ah, hoje eu não sou assim porque minha mãe falou isso, meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Ah, porque se meu pai tivesse feito isso na minha vida, eu seria assim, assado, cozido. Não, meu amor, depende de você. Depende de você, não depende dos outros, depende de você. Ah, eu não sou feliz porque meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Ah, minha família era assim, bagunçada e não sei o quê. Ei,
Depende de você, não é do seu pai, da sua mãe, não. Depende de você. Não depende de outras pessoas. E quando você conhece a Cristo, depende de Cristo e de você. Então, se essa mulher tivesse feito como muitas pessoas fazem, essa mulher não tinha recebido a bênção dela. Ela não tinha alcançado a cura da filha dela. O momento mais difícil da minha vida foi quando minha mãe teve câncer e eu dizia, a senhora vai estar curada, e ela virava assim para mim, será? Ou aquilo ali me matava numa profundidade, que tinha hora que eu tinha vontade de, sabe, dar só uns tapas de leve, mas não podia, né? Para acordar para a vida. Gente, crente não tem isso, será? Talvez. O meu pai já é diferente, ele tem uma fé que é além do normal. As coisas estão parecendo que não vai e ele vai. Dá certo. Então, são coisas, são palavras que você tem que jogar ao vento que as coisas vão acontecer. O crente, ele não está dentro de uma bola onde nada vai atingir ele, onde ele não vai passar por nada. Tem gente que tem pensamento que ser cristão não vai ter mais nenhuma dificuldade nessa terra. Ei, compadre, é nós que mais sofremos, tá? É nós que mais apanhamos. Então, se essa mulher tivesse virado as costas, nossa, esse homem que todo mundo fala, que opera milagre, que tem um amor profundo, que faz isso, me falou essas coisas, me disse essas palavras, chamou de cachorrinho. Nossa, que isso? E virasse as costas? Às vezes o Senhor quer ver até onde sua fé vai. O Senhor quer ver até onde você tem uma fé nele. E ela pega e vira, né? Toda ali, até as migalhas, Senhor, cai da mesa dos cachorrinhos. E então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejes, como ela deseja. Olha como o Senhor coloca, como tu desejes. O que você está desejando no seu coração hoje? O que você acha que é tão impossível que não dá para alcançar? A gente ora, a gente pede, só que a gente não sabe esperar. A gente não sabe, eu sei, porque eu também já passei por isso. A gente não sabe esperar. Então, aqui, desse versículo, do 21 até o 28, o Senhor quer ousadia, humildade, coragem, menos sensibilidade. Tem situações que a gente precisa ter menos, porque senão a nossa sensibilidade atrapalha. Não estou dizendo para ninguém deixar de ser insensível, tá? Então, o Senhor coloca nesses versículos isso. Eu quero fazer uma faculdade, não me matriculo, não vou em frente. Ah, mas eu trabalho o dia todinho, à noite eu vou chegar cansado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando eu fui fazer a minha, eu não tinha computador, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu passava o dia, eu tive pessoas que me ajudou, que o Senhor colocou na minha vida. Eu tinha uma senhora de 50 anos, que ela estava fazendo faculdade para ter o diploma, eu tinha que estudar por mim e por ela, mas ela comprava os meus livros, ela comprava minhas apostilas, eu ia para a casa dela, usava o computador dela, mas tudo tem um preço. Mas eu estudava por mim e por ela. E louvado seja. Eu tinha um vizinho lá na rua, o seu Melo, que ele tinha uma lan house, ele dizia, era 50 centavos a hora naquele tempo. Você pode ficar aqui até a hora que você quiser. Então, se a gente não tem força nem determinação, as coisas não acontecem. Quer cair do céu? Não vai cair, porque o Senhor fez isso e o povo murmurou. Então, a gente tem que ter vontade, ousadia, coragem.
humildade e confiar no Deus que a gente serve. Tem momentos que Ele não vai entregar na sua mão na hora que você quer. Ou pode ser minha situação, esperar 15 anos. Está aí sentado, ó. Mas foi 15 anos. Mas Deus tinha uma promessa. Nós, com 6 meses de casado, uma irmã, que hoje ela é esposa do pastor Jonils, ela me parou na entrada da igreja e falou assim: Deus manda te dizer que teu esposo vai sair da presença do Senhor. Você vai passar essa luta, mas o Senhor vai trazer. E quando não tinha mais força, o Senhor me lembrava dessas palavras dela. Eu digo, Senhor, está na hora. Então, quando a gente tem promessa, o Senhor não te dá uma prova sem Ele determinar a vitória. Então, se as forças estão acabando, lembre da promessa. Essa mulher podia fazer isso, mas ela continuou. Entendeu? No momento em que o Senhor não para ouvir ela, quando ela grita, Jesus, filho de Davi, Ele não me escutou, vou-me embora. Quando o Senhor falou que não podia tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela podia ir embora. Mas ela teve determinação. E é o que a gente precisa nas nossas vidas espiritual. Gente, não é fácil acordar 3 horas da manhã para orar, não. Não é fácil você jejuar, não. Não é fácil você ler a Bíblia, não. Não é fácil você derrotar todos os dias o seu eu. Porque a palavra do Senhor fala que não é Satanás que tira você da presença. Entendeu? O que tira você da presença é nós mesmos. Então, é uma batalha doida. Porque a carne, a emoção. Então, é difícil, todos os dias. Mas se fosse para ser cristão, se fosse fácil, Deus, na hora que a gente se convertia, Ele já levava. Então, determinação e ousadia é a essência para nós cristãos. E passamos por esse processo, né? Passamos pelo processo da honra, da obediência, da determinação, da ousadia, da coragem. Passamos pelo processo do medo, né? Porque essa mulher estava aqui, sabe? Ela tinha convicção e ela tinha o medo também de não alcançar a bênção, que isso também acontece. Mas passou por isso. E o que chegou? A multiplicação. Chegou a segunda multiplicação dos pães e peixes. Chegou a bênção. Chegou a bênção. Chegou a bênção. Chegou a mudança. Então, para você alcançar a mudança, a bênção, a glória, tem que passar pelo processo. Por quê? Vou contar rapidinho aqui uma história. Se um pai chega e dá uma casa prontinha para o filho, ele não gastou 1 centavo naquela bendita casa, deu até mobiliado, até um carro na garagem. Meu filho casou, vou dar para ele. Aconteceu a bendita situação. Não quero mais essa casa. Primeiro valor que aparece, ele vende tudo. Ele acaba com tudo. Porque ele não batalhou, ele não suou, ele não teve um sacrifício de ter aquele objeto, de ter aquele móvel, de ter aquela bênção. Ele recebeu de mão beijada. Mas quando uma pessoa luta, batalha, chora, passa por dificuldade para ter aquele bem, vira herança, viu? Porque não é por qualquer coisa que ele joga fora. Assim é o Senhor que faz conosco. O Senhor tira o povo todinho lá de Israel. O maná cai do céu, que é descrito na Bíblia que era um sabor inexplicável, e o povo não murmurava. Tem pessoas que estão comendo picanha
e está desejando ovo. Que isso? Porque o ser humano, eu tenho comprovação que ele não foi feito de ganhar nada de graça. Ele tem que lutar, batalhar para dar valor. E aí, quando veio Josué para lutar pelas batalhas, as 31 batalhas que ele teve que enfrentar pela terra prometida, quem queria jogar seu pedaço de terra fora? Ninguém. Então, a gente imagina, quando a gente coloca uns planos e diz assim, se acontecer assim, assado. Não, amado. Se acontecer assim, assado, como você quer, você na primeira esquina deixa lá. Então, estava aqui, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar, da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e eles os sarou. E de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum. Glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: donde nos viram no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e um pouco de peixe. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao interior de Magdala. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Sabe quem não é? São a gente. O Senhor, Ele nos alimenta, Ele nos dá força. O Senhor, Ele dá estratégia quando é para você passar por uma dificuldade. O Senhor coloca palavras na sua boca, na hora certa. O Senhor trabalha na hora que você quer realizar um sonho, Ele vai te mostrando a direção, vai colocando pessoas certas, pessoas que vão te ajudar, porque nós precisamos de pessoas, entendeu? Por isso que Ele fala que um dos mandamentos importantes é amar o seu próximo. É difícil, mas tem que amar. Tem que amar o seu próximo. Então, para você chegar aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, de você receber essa bênção, acorda para a vida. Acorda para qual vida o Senhor está te chamando. Eu não vou estar aqui, a gente sabe que ser cristão é difícil, não é fácil, mas vou dizer uma coisa para vocês. É muito bom. Porque o trem está pegando fogo, a casa está tomada no fogo, e está lá o crente. Por isso que chama a gente de doido. Vai dar certo, o fogo vai abaixar, o fogo vai sumir. Como seria a fé daqueles 3 jovens que foram jogados dentro da fornalha, se não tivesse uma fé em Cristo Jesus, uma confiança em Deus? Tinham pegado fogo, tinham virado tição. Mas ele tinha certeza da salvação deles, então se ele chegasse ali a morrer, eles já sabiam onde eles estariam. Aonde estão os seus pensamentos, aonde você quer chegar? Aonde vai seus pensamentos, para o céu? Ou os seus pensamentos estão aqui nessa terra? Então é isso que nós temos que pensar. Aonde está o nosso pensamento? Para onde nós queremos chegar?
Tem cristão que diz assim, eu nem sei se eu estou salvo mesmo, né? É meio complicado. Que isso, moço? Chegar o tempo de difícil, você ficar aqui, que eu não vou ficar. Se ficarem aqui na terra, esses tal desses crentes, aí eu quero ver a fé. O que a gente tem é a fé e a confiança em Deus. Deus é palpável. Se você quiser ter uma intimidade com Ele. Nós sentimos a presença do Senhor quando nos colocamos realmente na presença dEle. Deus fala conosco 24 horas. Eu digo para vocês que a maioria das minhas bênçãos não foi profetas que chegou até mim e falou. Foi em pregações. Deus falando através de mim de pregações. Então, é confiar em Deus, é acreditar em Deus. E esse capítulo 15, a gente lê, e às vezes eu não entendi. Mas Deus, Ele abre nossos olhos todos os dias. E eu estou maravilhada com isso, porque Deus é Deus. Eu acho que eu ainda tenho ali uns 3 minutos, é 9h30, ou passei? Então, só para finalizar, quando o Senhor me trouxe para esta terra, o Senhor falou comigo em sonhos. Eu estou te levando para uma terra nova. Quando eu vim aqui a primeira vez nessa igreja, que não era com o pastor Cleito, o pastor Cleito pregou em cima de Abraão, quando o Senhor estava tirando ele da terra dele, tirando ele da parentela dele, levando para outra terra desconhecida. Eu fiquei aqui 1 ano, só eu e meus filhos. E aí que eu era medrosa. Porque ali eu morava do lado dos meus irmãos. Eu sabia que qualquer coisa eu podia correr até eles. E eu vim para cá, uma terra desconhecida, entendeu? Não conhecia nada, sabia de nada, a cultura um pouco diferente da minha, e não conhecia nada. E Deus me manteve e me sustentou. Vou dizer para vocês, é que o Senhor me transformou em algo assim que eu digo, nossa. Então, o Senhor, Ele me sustentou aqui. Entendeu? O Senhor me sustentou aqui, mas porque o Senhor tinha que fazer uma transformação na vida do meu esposo, um acordar para a vida. E foi através de uma pregação. O Senhor falou comigo 3 dias, um atrás do outro, que o Senhor ia mudar a minha história, ia mudar meu casamento, ia mudar a minha vida, e que o tempo não era mais meu de chorar, que o tempo e o tratar era dele. E Deus fez, e o Senhor falou numa pregação tão simples. Primeiro foi um jovem, o Senhor usou um jovem, e ele pregou. E quando ele falou sobre a manga verde, que a gente pega a manga verde, e bota sal, bota tempero seco, e come essa manga, parece ser tão saborosa, mas no final ela é azeda. Mas quando a gente espera o tempo de Deus, espera a manga amadurecer, quando nós vamos comer, é tão saborosa, é tão boa. E o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo numa sexta, e falou com uma pregadora de fora. E engraçado que a pregação, o louvor, foram tudo igual. E o louvor foi, eu navegarei no oceano do Espírito. Então, tratar. E essa mulher falou, entendeu? Eu digo, nossa, essa mulher estava no culto de ontem. Quando foi no domingo, o Senhor usou um jovem senhor, que assim a gente chama que já era casado, e eu tinha um certo receio quando ele ia pregar, porque ele falava muito sobre prosperidade. Eu digo, nossa, lá vem meu amigo de novo com a prosperidade. E nesse dia o Senhor usou ele totalmente diferente. Então, quando Deus quer falar e quer transformar, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Nem que Ele te traga para outro estado, mas Ele muda a história. E hoje eu tenho certeza que o Senhor está mudando a minha história, a história da minha família, a história do meu esposo. Porque eu digo que o Senhor tem um propósito nesse meu casamento, desde o princípio eu sempre falei isso, entendeu? Então, hoje eu vejo meu esposo sentado, ouvindo a palavra, está envolvido na obra, é algo maravilhoso para o meu coração. Porque só eu sei o que eu passei, só as lágrimas que eu sei, o quanto eu chorei. Então, a batalha é difícil? É, mas eu digo para vocês, não é impossível. Amém, amados?
Obrigado pela oportunidade. Quantos já foram edificados por essa palavra? Diga amém, irmãos. Fique de pé no seu lugar, né? E agradeça a Deus. Uma palavra também toda recheada com testemunhos, baseado na palavra, na experiência da palavra, na experiência da vida, né? E é uma das recomendações dos grandes pregadores é viver o que prega e pregar o que vive. Isso é muito bom. O evangelho na nossa vida. Terça que vem nós temos um outro professor já escalado. O professor está presente aqui hoje, né? Que coisa boa. Ele está presente em todas as aulas. E a gente está honrando isso, honrando quem está honrando a escola, né? Honrando quem está participando. Isso é bênção de Deus. Amém, irmãos? Capítulo 16. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero pedir você para reforçar isso com as pessoas. O que foi bom para você, o que será bom para os outros. A palavra que falou com você vai falar com os outros, né? Em nome de Jesus. Quantos ouviram essa palavra e tomam posse das bênçãos de Deus descritas nela? Diga amém. Põe a mão no coração e fala assim: em nome de Jesus, eu vou viver, entender e andar na palavra de Deus. Só para terminar, para não ficar sem aquele efeito de chavão, fala assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se você não entende de Bíblia, então você vai ser qualquer coisa. Mas se você entende a Bíblia, você vai ser a vontade de Deus que Ele projetou para a sua vida. Amém? Estende suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela professora do capítulo 15, a irmã Jane. Orar ao Senhor pelo próximo professor, ó Deus, que será o irmão Leandro, estará ministrando, Senhor, o capítulo 16. Queremos pedir ao Senhor a graça, a unção, a direção. Nós queremos esse povo eleito crescendo, Deus, em estatura, graça e conhecimento da Tua palavra. Deus, continua levantando homens e mulheres segundo o Seu propósito, o Seu parecer. Eu creio, Pai, nesses homens e mulheres que valorizam a Tua casa, que valorizam estar no templo, que valorizam sentar para aprender. Levanta o Senhor com autoridade para a honra, glória e louvor do Seu nome. Quantos podem dizer amém? Vira para o irmão que está perto de você e fala assim: que bom que você veio. E jovens, que bom que vocês vieram, viu? Glória a Deus. Fala para quem está perto de você: que bom que você veio. Fala assim: terça que vem é nós de novo. Amém? Louvado seja Deus. E convide mais alguém, né? Faz a oração aqui, irmão Daí, oração do término, por favor. E já pode dar a bênção apostólica. Estou esquecendo de algum aviso, gente? Sábado, nosso feirão, viu? Sexta, nossa campanha. Não esquece, não. Palavra de vida, uma palavra verdadeira que nós precisamos, o conhecimento, uma palavra dessa, não só da Bíblia, mas o conhecimento assim da sua vida, é uma coisa muito importante, que é de vitória. Tem as lágrimas, tem um choro, mas tem a vitória também. É isso aí que nós precisamos realmente viver. Vamos orar. Deus, Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor, por mais um culto cheio da presença do Senhor. Como nós precisamos de Ti. Eu falo por mim, Senhor, como eu preciso de Ti. Alimentar, Senhor, dessas palavras que foi dito esta noite, Senhor.
Oh Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio, falando em cada coração, Senhor. Que nós podemos estar, Senhor, com a nossa mente ligada, Senhor, às coisas do Senhor. Porque não tem nada melhor, Senhor, do que a Ti nas nossas vidas. E o melhor lugar é estar aqui na casa do Senhor, porque aqui nós temos descanso na nossa alma, aqui nós temos refrigério da presença do Espírito Santo. Nós saímos daqui, Senhor, preenchido da Tua presença, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela graça do Senhor, pelos favores de Deus nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, abre nossos corações, Senhor, abre nossos corações para estar enchendo da presença do Espírito Santo, Senhor. Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estar escutando a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Deus, nós colocamos diante de Ti, oh Deus, essa irmã que foi falada aqui agora, Senhor, que ela se encontra, Senhor, com febre, ela se encontra acamada, Senhor. Deus, mas que o Teu Espírito Santo possa estar visitando ela neste momento, Senhor. Oh Deus, lançando por terra todo esse mal. Oh Deus, porque esse mal não pertence ao corpo dela. Porque nós ministramos saúde, Senhor, a saúde na vida dela agora, Senhor. Que Tu possa estar curando, queimando, Senhor, oh Deus, essa febre, oh Deus, esse mal-estar, Senhor. Oh Deus, seja o que for que ela está sentindo, que o Senhor possa estar, oh Deus, curando, Senhor. Curando, Senhor Jesus, cuida de nós. Deus, cuida do Teu povo, Senhor. Porque nós somos necessitados por Ti, Senhor. Nossos corações, Senhor, oh Deus, clamamos por Ti. Visita, Senhor, essa vida, Senhor, e que ela possa, Senhor, ser curada, ela ser curada, Senhor. Oh Deus, como foi falado aqui esta noite, oh Deus, aquela mulher, Senhor, chegou diante do Senhor Jesus e clamou, oh Deus, e clamou, Senhor, daquelas, oh Deus, aquele pouco de migalha. E o Senhor tem muito mais para nós, Senhor, muito mais. Obrigado, Deus. Nós confirmamos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, que esta irmã seja curada, Senhor, que ela seja curada no nome de Jesus. Nos leva para nossas casas, Senhor, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Só quem está sentindo gostoso o ambiente, dá um glória a Deus aí, irmão. A bênção apostólica pode ser cantada hoje? Pode? Vocês conhecem, canta comigo. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Canta para terminar, Senhor. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Para terminar, Senhor, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, canta, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Canta bem alto, Senhor. Deus cuida de mim. Fecha os olhos e canta assim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte por essa palavra, pela oração? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, com nossas crianças, com nossos familiares e com a igreja povo eleito, não só agora, mas para sempre. Que todos digam: terminado, em nome de Jesus, irmãos.